Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre dois livros diferentes, sendo um deles o As Horas Não Importam Mais, da autora Kelly Pedroso, e a gente vai conversar um pouquinho também sobre Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o horário certinho que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? Bom, gente, vamos começar então conversando sobre o As Horas Não Importam Mais, da Kelly Pedroso. A indicação desse livro aqui é um publi editorial. E, gente, esse aqui então é o livro de estreia da Kelly, que é uma jornalista. Ela é também agente literária. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês. Então, a Kelly escreve então esse primeiro livro dela, que é um livro curtinho, tem cerca ali de 60 páginas, e que é assim um tapa na cara, um chute no estômago, uma voadora, enfim. Esse aqui é aquele tipo de livro que segue um enredo teoricamente simples, né? Então aqui a gente vai acompanhar uma viagem de carro, né? Uma road trip da narradora desse livro. A gente fica sabendo então que ela sofreu algum tipo de perda, está fazendo essa viagem de carro sozinha pela BR-290. A única coisa que eu sei a respeito dessa BR-290 é que ela é uma estrada ali do Rio Grande do Sul que passa, se eu não me engano, ali pela Argentina ou, enfim, pelo menos ali até a fronteira ou algo do tipo. Aqui no livro ela chega a mencionar alguma coisa a respeito dos motoristas, né, da Argentina, enfim. Então a gente começa a leitura realmente achando que é simplesmente essa viagem de carro, a gente não sabe exatamente para onde ela está indo e isso, no fim das contas, nem é o que importa aqui na história. Mas ela vai fazer algumas paradas nessa viagem. Então, por exemplo, logo no primeiro capítulo, ou no segundo, agora eu já não me lembro, mas bem no comecinho do livro, ela vai fazer uma parada ali numa casa que ela desconhece, nunca esteve ali naquela vizinhança, mas enfim, ela vai pedir licença ali naquela casa pra tomar um banho e pra tirar um cochilo, inclusive, né? Fiquei pensando, sei lá, que tipo de pessoa faz isso no Brasil de hoje em dia, não é mesmo? Mas enfim, dá tudo certo, ela realmente vai até lá, toma o seu banho, tira o seu cochilo, só que ela acaba presenciando ali uma cena muito complicada ali entre aquela família, enfim, ela toma uma atitude que pode ser que no primeiro olhar a gente até diga, nossa, mas ela não precisava ter feito aquilo, mas enfim, não vou contar pra vocês o que é que acontece, o que é que ela presencia e qual é a atitude que ela toma. Mas aos poucos a gente vai percebendo que essa viagem e essas imagens, essas pessoas, essas paradas que ela vai fazendo no meio do caminho, tem muito a ver com memórias infantis dela. Então existem aqui nessa personagem alguns resgates a serem feitos, algumas histórias mal resolvidas que ela precisa resolver consigo mesma. E o livro vai tratar assim de assuntos pesadíssimos, né? Incesto, a gente vai ter também pedofilia. Então existem algumas memórias ali que a gente vai vendo que só agora que ela é uma adulta, ela vai realmente olhar para trás e vai entender o que aconteceu, enfim. Então o que eu achei bem interessante nesse livro é que além de ser uma road trip, né, simplesmente uma viagem de carro, esse livro é também uma viagem de autoconhecimento. Os capítulos são bem curtinhos mesmo, é uma viagem, né, bem curta, bem rápida, bem dinâmica e assim, as paradas que ela vai fazendo, aquilo que ela vai presenciando, assim, só vai piorando, sabe? E os capítulos vão intercalando então, aquilo que ela está vendo na viagem, as memórias da infância, alguns comentários que ela mesma vai fazendo sobre aquilo que ela está ouvindo no rádio do carro. Eu vou dar um exemplo aqui, vou ler um trechinho do livro para vocês. Isso aqui está no capítulo 2, olha só. Eu era criança quando minha avó paterna se suicidou. Lembro-me das tardes que passava brincando no apartamento dela. Muitas vezes ela brincava comigo, o que me deixava ainda mais feliz. Eram tardes ensolaradas. Tenho boas lembranças dela, de nós. Tudo é lembrança quando não podemos estar juntas. Eu só não lembro a data em que ela resolveu abreviar sua vida. É como se fosse uma espécie de bloqueio. Talvez na época meus pais quisessem me poupar de tamanho sofrimento, como qualquer casal faria com seus filhos pequenos. Por isso resolveram omitir o que ocorreu. Eles podem ter inventado uma daquelas histórias bobas que contam para as crianças, tipo, ah, tua avó foi pro céu. Ou disseram que ela inventou uma longa viagem de última hora e que mais adiante iríamos nos encontrar. Não sei, enfim, acho estranho. Como é possível lembrar as inúmeras vivências com ela e esquecer que ela se matou? Como não lembrar as mentiras que meus pais contaram? Há lacunas em minha memória que não podem ser preenchidas. Conversei com meus pais e com meus primos para ver se eles lembram de algo, mas foram vagos e unânimes em suas respostas. Disseram que não se lembravam de quase nada, exceto do fato de a avó ter se atirado do 6º andar do prédio em que morava. Perguntei para minha mãe se havia algum bilhete de justificativa ou de despedida, e ela disse que não. Indaguei também se minha avó havia demonstrado algum indício, se ela havia agido de maneira diferente em seus últimos dias,
Ouvi que ela era uma mulher reservada, que não gostava de falar com os outros e muito menos dela. Será que ninguém percebeu que minha avó estava deprimida, que precisava de ajuda, de medicamentos? Afinal, os antidepressivos surgiram na década de 1950 e minha avó se suicidou em 1980. Seus olhos refletiam inocência e alegria. Também serviam como portais para abismos internos, onde só entrava quem ousava. Ter coragem não é somente flertar com alturas, mas se jogar sem saber onde vai cair. Creio que ela vinha sofrendo há bastante tempo em silêncio devido à sua discrição. Deve ter chegado ao fundo do poço, ao seu limite, para fazer o que fez. Minha avó já devia flertar com alturas há muito tempo. Então, além dela colocar aqui pra gente essas memórias da infância, né, da personagem, que vai sozinha ali tentando resolver ali o que poderia ter acontecido, enfim, ela mesma vai preenchendo essas lacunas, né, como eu li aqui pra vocês. Existem também ali algumas digressões, né? Vou ler aqui outro trechinho pra vocês, ó. Quantos incestos ocorrem por dia no Brasil afora? Quantos pedófilos abusam de inocentes de forma rotineira? Quantas crianças são abusadas ou até mesmo espancadas diariamente por seres monstruosos? Quantas regiões do Brasil ainda convivem com trabalho escravo? São tantas perguntas, nenhuma resposta. A única certeza é que, infelizmente, tudo isso acontece com uma frequência maior do que eu posso imaginar. Basta abrir o jornal, ligar o rádio, assistir à televisão ou estar online. Somos bombardeados por notícias atrozes. Isso é em relação ao que é divulgado, o que descobrem e o que fica escuso. Enfim, gente, tenho aqui em mãos um livrinho potente. É uma leitura, como eu disse pra vocês, muito curta. A diagramação do livro, eu vou dar aqui uma folhada pra vocês darem uma olhadinha. É super tranquila. Então, é aquele tipo de livro que vale a pena, ele vai trazer várias reflexões para você, mas pelo menos na minha opinião, esse é um tipo de livro que eu não gostaria de reler, eu já explico para vocês. A minha experiência de leitura do As Horas Não Importam Mais foi muito semelhante com a minha experiência de leitura do Uma Duas, da Eliane Brum. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês verem. Então, apesar de ter gostado muito da escrita das duas autoras, de ter gostado de como aquilo se desenvolve, como o enredo fica em aberto num dado momento, então a gente não sabe se aquela viagem realmente está acontecendo ou se tudo aquilo é fruto da imaginação dela. É tudo muito interessante, mas é pesado. Então esse é aquele tipo de livro que eu recomendo para quem gosta desse tipo de histórias. Quem gostou do Uma Duas, imagino que vai gostar bastante desse livro. Fica a dica forte aqui para vocês. Vale sim a pena a leitura e as reflexões que ele levanta. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, de onde vocês podem encontrar a autora e o livro também. Então não deixem de checar todos os links lá debaixo da descrição, certo? Pois muito bem. Vocês não vão acreditar, mas o outro livro que eu peguei para ler também vai ser mais um livro cascudo, pesado, praticamente na mesma vibe do livro aqui da Kelly Pedroso. Eu juro para vocês que eu não sabia do que se tratava esse livro. Pelo título, eu imaginava que se trataria de uma história de amor mal resolvida, tipo Dias de Abandono e coisas do tipo, que a gente já tinha lido, né, de Helena Ferrante. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro livro escrito por ela e, ironicamente, o último livro publicado dela por aqui, não sei porquê, mas enfim. Um Amor Incômodo, na verdade, é um livro que vai tratar sobre a perda da mãe. Esse livro aqui eu acabei até comentando com vocês no Instagram, né, quando eu coloquei a foto do término da leitura, que ele me lembrou demais o Uma Morte Muito Suave, da Simone de Beauvoir. E depois, olhando aqui o título do livro, eu falei, caramba, até o título teria alguma coisinha ali de semelhante, mas realmente... Não que eu já não estivesse preparado para Helena Ferrante e imaginasse que esse aqui seria um livro leve, não foi nada disso, mas eu não imaginava que eu estaria prestes a ler aqui sobre mais uma personagem que sofre uma perda grande, que vai também resgatar memórias e resolver ali pontas soltas deixadas por essa pessoa, enfim. Pois muito bem, eu já comentei aqui nesse canal com vocês trocentas vezes sobre Uma Morte Muito Suave. Eu não sei por que não fazem um relançamento desse livro. Já relançaram tanto o livro da Simone de Beauvoir, mas esse que é fininho e é sei lá, é aquele tipo de livro que quando a gente lê, ele deixa uma marca na gente que não é agradável. Mas mesmo assim eu reconheço que aquele é um livro fantástico, é um dos meus livros preferidos da vida. Um dia eu ainda releio e faço vídeo aqui no canal pra vocês, mas enfim. Aqui a gente vai então acompanhar, além da perda da mãe, circunstâncias muito estranhas que levaram ao falecimento dessa mãe. Então, além da gente ter aqui a personagem da filha, que está tentando resgatar memórias, também entender direito quem era aquela mãe,
porque essa mãe, então, supostamente cometeu um suicídio, que era uma coisa que ninguém esperava também que fosse acontecer, como a avó da personagem aqui. Então não só a morte foi uma surpresa, mas como aconteceu também. Ela foi encontrada, então, sem roupa, afogada num rio, etc. E tudo levava a crer que aquilo se tratava de um suicídio. Então, além da gente ter aqui a situação dessa filha tentando superar ali aquele momento difícil, ela também está investigando, entre muitas aspas, o que teria acontecido com essa mãe. E aí é aquilo, você começa revirando uma gavetinha aqui, depois conversando com o irmão da mãe, e aí você vai descobrindo algumas coisas que você não esperava a respeito dela. Então aqui a gente vai ter um livro que vai tratar sobre essa questão da figura materna que você cria na sua cabeça e com quem você convive a vida inteira, mas enfim, você nunca vai conhecer 100% de absolutamente ninguém, aliás, nem de si mesmo, não é mesmo? Além disso, esse livro também traz uma questão interessante. Eu sempre me lembro daquela música do Belchior, né, que ficou famosa com a Elis Regina, né, o Ainda Somos os Mesmos e Vivemos como Nossos Pais. Então aqui no livro, enquanto essa personagem está ali chafurdando na vida secreta da mãe dela, ela vai percebendo que ela vai ficando cada vez mais parecida com essa mãe. E como de costume, nos livros da Helena Ferrante, mais uma vez a gente vai ter uma relação mãe-filha muito problemática se desenvolvendo aqui nessa história, e nesse caso aqui especificamente, a mãe já se foi, ou seja, aquilo não será resolvido tão facilmente, inclusive provavelmente nunca será. Então é também um livro pesado, é também aquele tipo de livro que deixa um gostinho amargo na boca, mas não é uma morte muito suave, né? Então se você leu esse livro aqui, se interessa por esse tema, tá passando aí por um momento complicado na vida, enfim, gostaria de ler mais sobre o assunto, leia Uma Morte Muito Suave. É um livro impecável, mas se prepare, tá? Aquele sim é um livro que você precisa prestar muita atenção no momento que você está vivendo. Eu li aquele livro na minha adolescência, pra vocês terem uma ideia. E ele me fez um estrago tão grande que até hoje eu me lembro dele e falo, ai meu Deus, um dia eu preciso criar coragem para reler aquele livro. Esse aqui não é tão marcante assim, inclusive muitas pessoas me contaram que esse foi o livro da Ferrante de que menos gostaram. Eu ainda prefiro esse aqui, A Filha Perdida, mas o meu preferido dela de todos os tempos, vocês já sabem, né? É O Dias de Abandono mesmo. Agora é aquele momento de dar uma desopilada, né? Preciso de alguma coisa bem tranquilinha pra ler, enfim. Vamos ver o que é que me aguarda aqui nas estantes, não é mesmo? Então é isso. Depois vocês me contem aí nos comentários o que é que vocês acharam do livro da Ferrante e não deixem de ler também o livro da Kelly, prestigiar aí uma autora brasileira que tá aqui com um trabalho muito bacana mesmo. Espero realmente que vocês deem uma chance pro livro dela e depois venham aqui me contar o que acharam, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Beijo grande pra todo mundo. Até mais.